Paz de Cristo, sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Irei falar sobre a blasfêmia na abertura das Olimpíadas de Paris. Quando abrimos a Bíblia, no livro de Gálatas, capítulo 6, verso 7, a parte A, está escrito: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Outras traduções diz Deus não se zomba. Mas também quando abrimos a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 4, está escrito: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbo, blasfemo, desobediente a pais e mães, ingrato, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Veja o verso 4. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. A Santa Ceia é algo fenomenal. Se você puder, assista depois aqui o vídeo com o tema Santa Ceia que temos aqui no canal. O que seria a Santa Ceia? Em resumo, a Santa Ceia é um ato memorial onde o Senhor, através da sua morte na cruz do Calvário, ele demonstra a liberdade do pecado, da morte e nos dá acesso, pelo seu sacrifício na cruz, a vida eterna e a esperança de vida eterna, que é a esperança maior que nós como cristãos temos. Então podemos dizer, em resumo, que seria recordação do que Jesus Cristo fez por nós ao morrer na cruz do Calvário. Mas nas aberturas de Paris, algo que deveria ser algo glorioso, né? Onde reúne os desportistas, tem uma bela música, observamos que não foi nada disso. Um grupo de certas pessoas ali estiveram blasfemando dos princípios cristãos, em especial da Santa Ceia, estão zombando da Santa Ceia, um ato memorial tão louvável, que ali recordamos a nossa libertação do pecado da morte e o acesso à vida eterna, não foi respeitado. O interessante é que as pessoas que falam tanto de tolerância são intolerantes. Eles falam tanto de respeito, mas cadê o respeito? Pierre, ele tem outro nome agora que eu não sei pronunciar bem, o idealizador das Olimpíadas, ele, no seu intuito, além de reunir os esportistas de todo o mundo para participar dos Jogos Olímpicos, ele prezava sobre a amizade, a excelência e o respeito. Mas se teve uma coisa que está bem claro na abertura das Olimpíadas de Paris, foi a falta de respeito. Então, amados irmãos, eu sempre costumo dizer que a atitude mais nobre que alguém tem é o respeito para com todos. Se você discordar do que eu falo, é um direito seu, como também eu tenho o direito de discordar. Porém, o respeito é algo louvável, independente das divergências teológicas, independente do campo das ideias, se tivermos alguma divergência, não somos obrigados a concordar com tudo para sermos amigos ou colegas, enfim. Porém, o respeito é algo que devemos ter sim como prioridade em nossas vidas, e faltou respeito, debocharam da nossa fé. Repito, pessoas que falam que são tolerantes são intolerantes, ou seja, falam de respeito, mas não têm respeito algum. Que possamos, irmão, orar por essas pessoas, para que elas parem de debochar. Zombaram da Santa Ceia do Senhor, algo tão louvável como a Santa Ceia. Aqui no canal tem um vídeo com o tema Santa Ceia. Peço que você assista, é um vídeo pequeno, você vai entender melhor um pouco acerca desse assunto. Mas essas pessoas não estão dando a devida credibilidade que deveria dar aos princípios cristãos. Se não quer abraçar a fé cristã, tudo bem, um direito seu, eles têm livre-arbítrio, porém o respeito é algo necessário, que possamos saber respeitar mais as pessoas. Fica aqui uma mensagem de alerta para todos nós. Divergência sim, falta de respeito jamais. Mas, como eu li aqui no verso 1 de 2 Timóteo capítulo 3, está escrito que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis de manejar, ou seja, tempos trabalhosos. No verso 4 diz que as pessoas são mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus. E no verso 2, uma parte aqui fala que haveriam pessoas o quê? Blasfemos. Então, a gente fica horrorizado, porém, coisas como essa ainda piores vão acontecer, pois estamos vivendo nos últimos dias. Em Romanos capítulo 13, verso 11, está escrito: isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então a nossa salvação está muito perto. A qualquer momento o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo irá vir nos buscar para morarmos com Ele eternamente. Existem pessoas que vão abraçar a fé, sim, vão entregar a sua vida para Jesus, glórias a Deus por isso, irão entregar, mas também irá levantar-se pessoas que vão escarnecer, debochar. Porém, nós, como os cristãos, não devemos baixar a cabeça, devemos valorizar os princípios ao qual Deus estabeleceu para que andássemos nele e orientar essas pessoas que elas devem ter
respeito. O texto de Gálatas, capítulo 6, verso 7 diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, ele também se fará. Ou seja, nós colhemos aquilo que plantamos. O que você está colhendo? O que você está plantando, melhor falando, é o que você irá colher. Então, que possamos orar por essas pessoas aqui. Não devemos criticar, pois elas representam um grupo de pessoas ali. Eu não posso generalizar, dizer que são todos, mas existem os fanáticos em todos os meios. Inclusive, naquela classe de pessoa ali, só você vê aqui no YouTube ou em outros canais ali a cena do que eu estou falando aqui no que se refere à zombaria na abertura das Olimpíadas de Paris. Aí você pode dizer que são todos? São todos cristãos? São todos católicos, um exemplo, todos espíritas, enfim, todos de outras religiões ou de movimentos, como o movimento que essas pessoas fazem parte, que elas estão inseridas, que são fanáticos, são loucos, podemos dizer isso? Não, não podemos generalizar, mas existem os fanáticos, existem as pessoas que não têm respeito, não são todos, eu não posso aqui generalizar, porém aquela classe que estava ali sendo representada na abertura de Paris não soube dar nenhum tipo de exemplo para as pessoas do seu meio, inclusive demonstrando uma falta de respeito terrível para com nós que somos cristãos. Mas Deus é o justo juiz, então que Deus tome as devidas providências no seu tempo. Mas nós, como cristãos, nós, como filhos de Deus e representantes do seu reino, feito eu falei, não podemos ficar cabisbaixo, nem tampouco nos calarmos mediante uma afronta dessa. E sim, temos que denunciar o pecado, pois blasfêmia é pecado. Porém, eles têm sorte que esse tipo de atitude é um pecado perdoável. O único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porém, qualquer tipo de blasfêmia, qualquer tipo de atitude surte um efeito. Ou seja, feito eu falei, nós colhemos aquilo que plantamos. Não é verdade? Então, quais são as atitudes? Quais são os seus feitos? Tudo isso, diz a Bíblia, que iremos dar conta a Deus no dia do juízo. Então, que possamos orar por essas pessoas, para que elas venham se arrepender e saber respeitar as pessoas, em especial, abandonar o pecado e entregar a sua vida a Jesus Cristo. Fica aqui a nossa indignação como cristãos, porque é muito difícil, irmãos, ver as pessoas escarnecendo dos nossos princípios e da nossa fé, mas não vamos pagar na mesma moeda. Temos que pagar, assim, o mal com o bem, ou seja, orando, intercedendo para que elas se libertem enquanto há tempo e entreguem sua vida para Jesus. Um forte abraço, que Deus os abençoe.